Seja bem-vindo ao Pode Saber, esse podcast que é feito com muito carinho pelo Colégio Saber. Eu me chamo Silas Fernandes e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber nossa ex-aluna, Ana Júlia Grandchamp. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Silas? Tá Muito bem? feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Assim, o carinho, assim, a honra é nossa, né? Depois de tanto tempo. E, Ana, eu começo, assim, a primeira pergunta que eu te faço é como foi estudar no Colégio Saber para você? Olha, foi assim, foi uma divisão de águas na minha vida, né? Eu até então estudava em escolas públicas, Uhum. que também foram muito boas, claro, mas assim, foi muito diferente vir para o Saber. Era pouquíssimas pessoas na sala, os professores eram muito bons, todos muito jovens, você mesmo A muito gente, a gente jovem. tudo envelheceu um pouquinho, né? Pouquinho, Porque mas bem a gente tá pouco. falando assim de um período, né? Quando eu entrei no colégio, a Ana estava no sexto ano. Isso é em 2015, né, Ana? Foi. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando eu te dava aula, né? Exatamente, exatamente. E eu lembro como todos os professores eram muito criativos, tinham muita vontade de ensinar e de fazer coisas Uhum. diferentes. E isso me marcou muito, assim. Eu gostava muito, muito da escola e eu gostava mais ainda dos professores. Eu acho que eu aprendi muito aqui, Você muito tinha, que mesmo. legal. E É. hoje você visitou alguns, né? O Edson, a tia Zene, que Sim, está aqui no nossa, foi colégio, né? maravilhoso rever todo A tia Adriana mundo. também conseguiu revê-la Sim, também, né? Que consegui, legal. sim. E, Ana, já vai chegar no assunto sobre a sua formação e tudo mais, mas antes mesmo de chegar nessa parte, eu gostaria de perguntar, na sua vida adulta hoje, o que você carrega do saber, né, como ferramenta, né? Porque cada processo da vida, cada parte, a gente adquire algo novo, né? E do saber, quais são as ferramentas que você acredita que você carrega no seu dia a dia? Eu acho que pode ser uma coisa muito curiosa, mas o que eu sinto que mais eu me desenvolvi aqui foi senso crítico. Uhum, É, claro, assim, eu estive no Saber no Fundamental 2, é uma fase que naturalmente você vai desenvolver senso crítico, você vai passar, de ser uma criança para ser um adolescente. Então, é diferente, você realmente forma um caráter ali. uhum. Então, eu acredito que aqui foi onde eu realmente aprendi, todas as bases que eu levei para o resto da minha vida. Todas as coisas que eu acredito hoje, as bases para elas, as fundações foram construídas aqui. Que legal. Então, é. E assim, no período que você estudou aqui, não tínhamos ainda no momento o ensino médio. Não. E aí você, ali no nono, prestou a prova da ETEC e Sim. passou, né? Sim. Como foi sua experiência na ETEC? Olha, a ETEC também é um lugar muito curioso, né? Porque a ETEC era muito grande, o saber em comparação na época era Uhum, bem pequeno, uhum, e tinha muitas pessoas muito diferentes, uma diversidade de culturas, de etnias, de sexualidades, de uhum. tudo. Então, a ETEC, ela abriu o meu mundo, Você assim. fez qual curso lá, Ana? Eu fiz Desculpa. design de interiores. E te E ajudou assim, hoje, o que que você vê como ferramenta essa design de interiores? olha, me ajudou muito, porque eu pretendo seguir na área de direção de arte dentro Ah, do que legal. cinema. E agora, por exemplo, que eu estava gravando o meu TCC, que é um curta-metragem, Uhum, eu construí o cenário. Então, eu fiz todo o que legal. planejamento técnico, depois a gente levantou as paredes, fizemos a pintura, os móveis, tudo. Então, design de interiores me ajudou muito, assim, E nesse você é uma menina sentido. que desde pequena, eu me lembro que você era muito curiosa, né? Então, assim, Sim. você sempre está caçando, sempre está procurando algo diferente para que você possa desenvolver. Sim, sim. E dentro ali, né? Agora vamos falar um pouco da USP, né? Que é o momento que você entrou, mas eu gostaria que você falasse assim, em qual posição você passou na USP? Eu passei em primeiro lugar na Você USP. passou em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. A USP ela tem uma divisão por cotas, então quem estuda em escola pública não compete com pessoas da ampla concorrência, enfim. Eu passei em primeiro lugar pela escola pública, porque eu estudava na ETEC, que é uma escola Uhum, pública. Mas foi assim, foi uma surpresa para mim, porque eu estava estudando durante a pandemia, uhum. eu não fiz cursinho, eu não fiz nada, eu estudei por conta Conta própria. própria. Sim, e aí eu consegui, foi um Foi sonho. uma emoção muito grande. Nossa senhora, eu não acreditava. Eu ficava o tempo todo assim, não, eles erraram. Escreveram meu nome errado. Vão me tirar essa vaga a qualquer momento. Mas assim, acho que só o momento que eu pisei os pés lá que eu falei, meu Deus, é real mesmo, eu tô realmente aqui, que sonho. Foi Que muito legal. legal.
E cinema e audiovisual, isso? Isso. E eu lembro que desde pequena você comentava sobre a questão do cinema. De onde despertou essa vontade sua pelo cinema, Ana? Eu não sei, eu sempre gostei muito, eu sempre quis ser cineasta. Eu sempre Uhum. gostei muito de filmes, eu sempre gostei muito de arte, de modo geral. Então eu acho que mesmo se eu não fosse pro cinema, eu iria para alguma parte artística. Eu Sempre gosto gostou da parte artística, né? demais. Eu acho arte é tudo. Não existe um mundo sem arte. Então, para mim, ter conseguido viver esse sonho de ir pro cinema, que era a minha primeira opção, que foi um sonho desde que eu me conheço por gente, foi inacreditável, assim, sabe? E quais foram os maiores, e quais foram e ainda são, né? Que você tá fazendo seu TCC, seus maiores desafios enfrentados ali, até para quem está assistindo dentro da USP, assim, o que você percebeu de uma dificuldade maior? Eu vou ser bem honesta. A USP, ainda que ela seja uma escola pública, ela ainda tem uma questão ali com classes muito complicada. Então, a maioria das pessoas que entram na USP ainda são pessoas muito ricas. Sim, tiveram Então, mais acesso à muito informação, mais, e que também, assim, elas têm um senso de discriminação que às vezes nem elas reconhecem em si mesmas, sabe? sim. Então elas não têm muita noção da realidade, não têm noção de que, por exemplo, os professores também um pouco, em menor escala, óbvio, não tem noção de que, por exemplo, eu cheguei lá sem saber falar inglês direito, todos eles sabiam falar mais de duas línguas já. Uhum. Então, era uma realidade muito diferente da minha. Eu acho que confrontar essa realidade, de que apesar de eu estar indo para uma universidade pública, eu estava convivendo com pessoas que não precisavam do acesso à universidade pública para terem acesso à educação, foi uma coisa muito difícil para mim no começo. Foi um choque ali de realidade, culturas diferentes, Foi pessoas que bastante. viviam muito em bolha. Sim, sim. E também, aliás, nem muito em bolha, pessoas que tinham muito mais acesso a tudo do que eu jamais tive, assim. Sim. E que comecei a ter depois da USP. Então, pessoas que já tinham viajado muito para o exterior, que já tinham visto todos os filmes, que tinham tempo livre para fazer tudo. Sem contar também, sendo justa, que eu acabei entrando muito nova. Uhum. Eu acho que da minha sala de 40 alunos, só tinha umas duas pessoas que tinham 18 anos. Todos os outros já tinham 20, pelo menos. E é Uhum. uma diferença de idade pouca, mas nessa Mas época, nessa fase muda bastante, né? todo ano conta, né? Sim. Então, eu acho que eu também me sentia muito nova em relação a todo mundo ali. Todo mundo tinha muito mais experiência, eles tinham passado anos no cursinho, então Tinha uma casca maior uma também. casca maior, com certeza. Eu Entendi. também sou super sensível, eu ficava, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não me reconheço nessas pessoas. Mas aos poucos eu fui me encontrando ali dentro. E dentro desse curso, assim, né, que eu acho bem bacana, assim, acho que desperta a curiosidade de qualquer pessoa, quais são as matérias, assim, que você gostava bastante, né, assim, dentro do curso? Até para que as pessoas que estão assistindo, elas saibam, assim, que você falou, pô, que legal, não imaginava aprender isso. Eu gosto muito de direção de atores. Eu acho que foi uma matéria que eu adorei, assim, com o professor Rubens. Embora tenha sido uma matéria ali que, se não me engano, ela não estava na grade horária até o ano que eu entrei, e ela era meio nova, a programação dela era meio nova, mas tudo foi muito incrível, assim. Eu Uhum. acho que nós que somos do audiovisual temos uma dificuldade de nos encontrarmos com os atores no meio do caminho. Então, nós aprendemos muitas coisas técnicas, muita coisa Sim, técnica. A gente fica ali presa naquele mundinho de câmera, luz, iluminação e arte, e a gente não pensa muito em como encontrar a linguagem dos atores ali no meio, sabe? Porque a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com eles. Não tem jeito, um filme não se faz sem nenhuma das duas coisas. Sem os atores não se faz o filme, sem os cineastas não se faz o filme. Então, direção de atores foi uma coisa que eu amei. Dramaturgia, porque eu gosto muito de escrever também. Eu acho que essas duas matérias foram as que mais me encantaram. E montagem. você gosta de montagem também. Eu gosto de montagem. Eu Muitos acho, se eu acho bem fazem de bacana. santo. É uma, assim, lógico, na escola é muito mais limitado, mas dentro da escola eu acho bacana esse mundo de fantasia de montar algo, né? Um cenário, algo do Sim. tipo. Deve ser bem bacana você criar algo ali da sua cabeça, né? Sim, é muito legal, é muito legal. E como tá o mercado, assim, para quem tem essa formação, mano, hoje em dia?
Olha, eu acho que o mercado é muito mais animador do que parece. É? É, genuinamente, assim. Uhum. Embora todo mundo dá uma desanimada, assim, quando a Sim. gente entra e fala, olha, é complicado, cinema não é o tipo de emprego que você vai entrar e vai ter 1 milhão de pessoas te esperando para te receber com Uhum. vagas. Mas é um mercado muito grande, muito, muito, muito E o grande. brasileiro consome bastante, né? Nós Assim. consumimos muito. A gente ainda tem muita dificuldade em produzir os nossos próprios filmes. Mas eu concordo muito com uma frase que agora eu não vou saber de quem é, que Uhum. é o brasileiro quer se ver em tela. A Uhum. gente acha que não, por vários motivos. Hoje em dia ainda é mais complicado, tem muitas pessoas que têm um pouco essa síndrome de vira-lata, de não, os filmes americanos são muito melhores e tudo Uhum. mais. Mas a gente quer se ver em tela. Não é à toa que as novelas fazem tanto sucesso. A Uhum. gente quer se ver em tela, a gente quer ver nossa cultura, a gente quer ver nossos vizinhos, nossa família, nossa Você avó. vê que até hoje, se você pega a Rede Globo, por exemplo, né, até os programas de entretenimento, Big Brother Brasil, só ele tem um faturamento que é Enorme. enorme de que uma outra emissora com os outros programas não fazem, né? Porque aquilo ali mostra, querendo ou não, as pessoas do dia a dia, o brasileiro, e eles gostam de se Exatamente. ver, né? O Exatamente. brasileiro quer ver a sua realidade exposta, né? A gente discutia muito isso, não sei se você lembra, na geografia no nono ano, né? A gente discutia muito essa desigualdade, esse síndrome de vira-lata, de olhar para o filme de fora, mas não valorizar a própria cultura, né? Exato. Tem um filme que eu amo, assim, de paixão, do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, por exemplo. É um Perfeito. clássico, né? Sim. Fizemos aqui ano passado, o professor Moatan montou o cenário e tudo, cara, dava vontade de chorar com o cenário, né? Porque é algo bonito, né, de se ver, né, o Sim, cinema e já se brasileiro. tornou parte da nossa cultura inerente, assim. O Alto da Compadecida, Cidade de Deus. Os poucos filmes que a gente fez e que tiveram uma boa distribuição, porque eu acho Uhum, que essa é uma grande questão que a gente não sabe muito até a gente entrar no mercado. O problema do cinema brasileiro, da produção audiovisual brasileira, não é a produção em si. uhum, A gente produz, mas ela uhum, não é distribuída. E aí, quando ela é distribuída, ela não é exibida. uhum, Então, assim, as salas de cinema, que são a última etapa ali do processo, eles não estão muito afim de exibir filmes uhum. brasileiros. Até porque a distribuição de filmes estrangeiros é feita de um jeito muito curioso, assim. Eles vendem pacotes de filmes. Então, vale muito mais a pena você exibir 8 filmes americanos, qualquer coisa, do que um filme brasileiro bom, porque você pagou muito barato nesses filmes americanos, qualquer coisa. Uhum. Então, tem essas questões, assim, são umas nuances que acabam tornando mais difícil pegar esse filme que foi feito e colocar na sua casa para você assistir com a sua família. Mas os poucos que chegam, você vê que a gente absorve eles se Sim, tornam parte da nossa cultura. sim. E eles fazem sucesso no mundo inteiro. Cidade de Deus revolucionou o cinema. Uhum, Tem aquele filme que eu acho que ganhou o Oscar, o Quem Quer Ser um Milionário. uhum. Esse filme, ele é de uma, entre aspas, escola que veio de Cidade de Deus. Esse filme não existiria sem Cidade de Olha que Deus. legal. Então, o Oscar, os críticos do mundo todo não estavam preparados para Cidade de Deus. Mas 2 anos depois, quando Cidade de Deus assentou na indústria, ele se tornou uma escola para outros filmes. Outros filmes que seguiram o que tinha sido feito em Cidade de Deus e fizeram filmes premiados a partir disso. Que legal. Então, a gente tem uma potência criativa aqui muito grande. E temos um mercado muito, muito, muito grande também. Então, além da produção, tem a distribuição, tem a exibição, tem a parte de documentários, tem a parte de novelas, reality shows. Uhum. Outras formas de audiovisual também são audiovisual. Então, além dos streamings que estão chegando agora e também estão muito interessados em entrar no nosso mercado, E né? os filmes brasileiros estão bem alta, né? Você vê que tá concorrendo aí no Oscar, né? O Ainda Estou Muito. Aqui, agora Ai, também teve o filme do Wagner Moura o Agente também, né? O Agente Secreto. Você Secreto. assistiu? Não assisti. O Ainda Estou Aqui, assisti. É bom, Agente Assista. Secreto? Assim, ele é muito diferente. Ele é um Uhum. filme muito, muito diferente. Um Ele. clássico que eu assisti, assim, que eu gostei, todo mundo fala do Tropa de Elite, mas pra mim, assim, uma coisa que eu assisti muito do Wagner Moura, que eu gostei bastante, que ele foi até pra Colômbia estudar, é Narcos. Narcos é muito Com bom. Wagner Moura, aquilo ali é maravilhoso, né? Você olha ali a forma que foi feito e E ele tem tudo, aprendido espanhol, tudo. Ele né? é Ele um estudou lá, ele amorzão. foi com os meninos lá no Canadá,
na Colômbia, estudou com os meninos e tudo, e ele Sim. fez igualzinho o Pablo Escobar no filme ali. É perfeito. Depois dali, né, os norte-americanos começaram a respeitar o Wagner Moura de uma maneira, né? Sim. E dentro disso, quais são... Você tem um estilo de filme que você gosta mais? Assim, eu sei que, né, você estudou cinema, como profissional você trabalharia assim com várias áreas, mas existe um estilo que você gosta mais? Né? Qual? Terror. Terror? Eu gosto muito do terror. E eu acho o terror de certa forma meio subestimado. Uhum, Eu acho que o terror, ele não é só o terror pipoca, aquele terror que é pra te assustar. O uhum. terror é o melhor gênero pra colocar crítica social, na minha opinião. Caramba, nunca tinha Não, pensado nisso. ele é os filmes dos códigos, entendeu? Tudo que é terror, tudo que é medo pra nós, ele vem de algum lugar da nossa realidade. E ele provoca, né? Né? Sim, ele causa provocações e eu acho que os filmes de terror psicológicos e os filmes de terror com críticas sociais estão muito em alta hoje em dia. Então talvez eu até esteja chegando tarde nessa discussão, porque a gente tem Corra, Nós, Nope, E faz total sentido porque um dos filmes que eu assisti, que não era, não sei se é terror, mas que tinha assim, um impacto, é O Poço, que também era uma O crítica, que é Poço. a crítica social, né? Que o alimento ia descendo, as pessoas iam comendo, né? Uhum. Lembra muito a sociedade aquilo ali. Sim, Corra também. o Corra é incrível. O Jordan Peele, ele é assim, ele é um marco mesmo no Uhum. terror social, vamos dizer Nunca tinha assim. parado pra pensar e faz total sentido. Faz total sentido. E tem uma coisa muito interessante que eu faria muito um mestrado sobre isso. É que se você for analisar os filmes de terror de cada época, eles têm muito a ver com qual era o grande medo daquela época. Então, os filmes de monstros gigantes, eles estavam vindo um pouco depois do período da bomba atômica, da Guerra Fria, em que o grande medo geral eram as bombas atômicas, as coisas absurdamente grandes que nós não conseguimos impedir. Uhum. Depois, quando começou a guerra ao terror nos Estados Unidos, começaram muitos filmes de fantasmas, que é aquele mal que você não consegue ver, o mal que está escondido nas sombras para te atacar. Sem contar os filmes de terror que têm raízes religiosas, que daí já é Sim, toda uma sim. outra discussão. E você fez até me lembrar que não é da minha época, mas dos meus pais. No Brasil tinha, você já ouviu falar do Zé do Caixão, Eu antigamente, né? amo. E tinha muito aquela questão do folclore, né? O lobisomem e tal. E igual você está falando de épocas, Sim, tem muito isso. Isso é muito legal, nunca tinha parado para pensar. Nossa, faz sim. total sentido. Então, o terror é seu gênero. É o meu gênero do coração. Eu adoro filmes de terror. O meu filme favorito da vida é O Labirinto do Fauno, que Cara, legal. Nossa, Deve assista, ser muito bom, né? assista. É do Guilherme Del Toro, que diretor premiadíssimo, mas O Labirinto do Fauno é um dos filmes mais antiguinhos dele e fala muito sobre a guerra, sobre os medos humanos mais vistos do ponto de vista de uma criança. Então, é um filme maravilhoso, maravilhoso. Que legal, que legal. E agora um assunto interessantíssimo que é como foi a sua experiência e como você foi parar na China? Como eu fui parar na Porque China? assim, não é todo dia que a gente conhece alguém que foi para a China, né? Então, primeiramente, quantas horas de viagem? 36 horas de Meu Deus viagem. do céu, 36 horas de viagem. Pois é. Provavelmente tem voos mais rápidos, mas não tão baratos. Aí você parou em alguns lugares aí, Parei. fez uma escala. Eu parei depois de 12 horas, eu parei em Madrid. Uhum. Depois foram mais quase 12 horas até Pequim. Lá em Pequim eu fiquei muito tempo esperando. E aí eu saí de Pequim e fui para Macau, são 4 horas de voo. E aí você ficou em Macau. Eu fiquei em Macau, que é uma. Eu não sei o nome correto, agora eu me esqueci, mas é uma república administrativa da China. Uhum. É mais ou menos a mesma situação de Taiwan, mas sem tantas Sim, brigas. sim. Taiwan, Hong Kong, aquelas áreas São que. essas três. Sim, né? Sim. Sim. Eles são territórios chineses, mas são ilhas e eles têm culturas muito diferentes da Sim, China sim, continental. sim. Macau é um lugar que eu, honestamente, assim, às vezes, mesmo tendo estado lá, eu duvido que ele existe na realidade, porque É bem diferente, assim. muito, muito É diferente. outro mundo, outra. E não só por ser na China, mas é porque é uma ilha cassino. Então, e assim, Macau, ele, na verdade, ele movimenta quase 3 vezes mais dinheiro do que Las Vegas. É o maior cassino do mundo. Nossa.
Eles mesmos falam, eu conversei com um segurança de um dos cassinos, porque na época eu tinha 20 anos e eu não podia entrar, era só 21. Mas eles mesmos falam que lá eles apostam milhões rindo. Então é um lugar assim, é uma ilha, quase um resort para os ricos muito ricos, essas pessoas que a gente nunca vai ter acesso. Então, além de ter os cassinos, essa área que é muito rica e muito diferente, tudo é muito absurdo, feito de um jeito muito... Tudo exagerado, tudo né? exagerado, tudo é muito artificial. Ainda tem as áreas que são as áreas onde ficam os moradores mais antigos. Então, é uma área ali que parece uma vila chinesa muito antiguinha. E, por outro lado, como foi uma ilha que teve colonização de Portugal, você parece que está na Europa em alguns lugares. Entendeu? Nossa, toda essa mistura... Toda essa mistura num lugar só, numa ilha minúscula. Você foi estudar lá? Eu fui estudar lá. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei... era pra eu ficar 6 meses, eu fiquei 5 meses. Mas bastante pouco tempo, menos. né? Ainda foi bastante Tem tempo. gente que vai fazer uma viagem para outro país, fica ali 2 dias, uma semana, Exato. você ficou 5 meses lá. Eu fiquei vivendo lá mesmo. Você assim. viveu. Sim, Você ficou quase meio ano lá. exato. E aí, como foi, assim, qual a experiência mais doida que você viveu ali em Macau? Experiência mais Você fala doida. assim, meu Deus, é diferente, assim, É até difícil falar isso. socialmente. Tudo lá era muito louco. Eu acho que, na verdade, sem ser em Macau, mas eu consegui viajar para Pequim. A experiência mais doida que eu vivi foi ter pessoas chegando e tocando no meu cabelo, porque nunca tinham visto uma pessoa de cabelo cacheado, sabe? Meu Deus. Criancinhas vindo correndo falar comigo em chinês, eu não entendia nada, porque eu não falo mandarim, eu falo muito pouco mandarim. Então elas falavam e ficavam assim chocadas com a minha presença ali. Então era muito muito doido assim, Porque sabe? eles não tiveram acesso a isso, né? Não, em Macau não tinha tanto isso, até porque Macau teve a colonização portuguesa, então ainda tem muitos descendentes de Portugal lá, né? Muitos brancos e tal. E chegam muitos visitantes, é uma Sim. ilha muito turística. Por conta do cassino, né? Exato. Mesmo Pequim sendo turístico, é uma capital muito grande. E eu fui em alguns lugares de Pequim que não são tão turísticos. E era nesses lugares que eu via como as pessoas realmente... como a China é muito homogênea etnicamente. Então, ver alguém diferente, mesmo assim, mesmo eu, que se você for ver, eu não sou tão diferente, meu Deus, caramba. Mas eles olhavam e ficavam Achavam bem chocados. diferente. Então, pois isso pra mim foi muito chocante. E quais lugares lá você conheceu que você achou legal? Que, por exemplo, na sua foto aqui, a gente está falando da Muralha da China. Muralha da China. Fora a Muralha da China, quais outros lugares que você fala assim, poxa, que legal? Olha, eu fiz alguns passeios menores lá dentro, principalmente em Macau, fazia trilhas. E aí nessas trilhas eu encontrei templos muito antigos, templos abandonados, estátuas. Particularmente é a estátua de Ama, que na verdade é uma deusa chinesa. Se eu cometer algum erro, peço perdão, mas é uma deusa chinesa muito antiga e Macau, na realidade, vem de Ama. E Ama também significa mãe, então é como se fosse a ilha da mãe, é uma coisa muito bonita. E eu lembro que foi uma trilha muito longa, sei lá, 4 horas de caminhada e encontrar aquela estátua gigantesca no meio da mata. Foi uma experiência muito, muito, muito marcante. E você espera voltar um dia lá? Eu quero muito. Inclusive, recentemente, eu acho que, sei lá, uma semana antes de você entrar em contato comigo, eu recebi uma proposta de voltar para lá para fazer mestrado. Eu fiz muita amizade com os professores da universidade que eu estudei, a Universidade de São José. E aí eles estavam com mestrados abertos, eu falei, nossa, que legal e tal. Eu entrei em contato para saber um pouco mais. Eles pediram para marcar uma conversa comigo. Quando eu entrei na conversa, eles falaram, olha, a gente tem tudo pronto para você, só venha. A gente quer muito você aqui. Nossa, que legal. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz. Só que eu, infelizmente, ainda não terminei minha graduação e o mestrado deles começaria agora, em julho, então não teria como eu ir. Mas eu penso em voltar para lá. Vai ter uma nova oportunidade, né? Vou, sim. E assim, porque é uma cultura diferente, né? Quando a gente fala de Ásia, muito diferente totalmente, né? E isso vai te ajudar também nessa questão de
Agora, na parte como montagem, na questão de cinema, vai te ajudar bastante, né? Sim. Essa cultura rica que você conheceu, né, Ana? Eu quis ir pra lá, inclusive. Eu sempre, óbvio, eu teria feito o intercâmbio de qualquer forma porque é incrível, mas a Universidade de São José me atraiu muito porque eles tinham um programa que era muito voltado para pós. Então, para edição de vídeos, Uhum, para modelagem em 3D, efeitos visuais, e tudo isso era muito tecnológico, são coisas que, querendo ou não, a gente vê menos na USP. O curso de audiovisual na USP é bem voltado para a área acadêmica. uhum, Então a gente aprende muita teoria, muitas coisas assim que são incríveis da área de pesquisa, uhum. mas acaba pecando um pouco na parte tecnológica mesmo da pós-edição. Então lá eu aprendi muito, foi incrível assim. E a China está bem à frente, né? A China, em desenvolvimento tecnológico, ela é muito à frente, né? Milhões de anos à frente. As ruas não tem um barulho, porque os carros são todos elétricos. Não tem um som. É Não, muito, você muito viu que diferente. recentemente eles desenvolveram um BID, um carro lá, que acho que tem 2 dias que eu vi, que ele carrega em 9 minutos. Eu fiquei assustado. 9 minutos você carregar um carro é E tem absurdo. carro sem motorista dirigindo lá. Você viu assim? Então, eu não cheguei a ver em Pequim, mas eu recebi vídeos, obviamente, e também quando eu estava em Macau, um amigo meu falou: Nossa, meu pai acabou de comprar um carro que não precisa de motorista, um carro que se autodirige. Eu fiquei: Meu Deus do céu, que medo! Nossa. É muito legal. E você foi sozinha ou você Robôs, foi fui sozinha. sozinha? Uhum, Cara e coragem, chegou lá. totalmente. Que legal. E assim, eles não exigiram um certificado de inglês daqueles TOEFL, Cambridge, que são meio carinhos e tudo mais, eu não tinha condições de fazer na época. Então eu realmente fui acreditando que eu saberia falar inglês. Ninguém atestou que eu saberia falar. Uhum. Então realmente foi muito na cara e na coragem, porque eu cheguei lá na hora, olhei ao redor, quase ninguém falava a minha língua e pouquíssimas pessoas falavam inglês, quanto mais português. Cara, que doideira, né? Pois é. Não, eu fico imaginando. E Ana, quais são seus planos nesse momento, assim? Você tem algum plano, algum foco em algo? Eu quero muito fazer mestrado. Eu gosto de estudar, não tem jeito. Eu gosto muito de estudar. Você mesmo falou que eu sou curiosa, eu sou mesmo. Eu quero continuar. Se a USP me permitir, se eu conseguir passar nas provas, eu quero continuar no mestrado lá. E também trabalhar na minha área de direção de arte, que é o que eu realmente quero muito fazer. Eu estou fazendo agora no meu TCC para me formar como diretora de arte. E depois disso eu espero que realmente se abram mais oportunidades na área de direção de arte, que eu já fiz alguns freelances, mas ainda não encontrei algo concreto. Atualmente eu trabalho em distribuição de filmes, eu Uhum. trabalho em distribuição de documentários. Assim, você está envolvida ali, pelo Eu menos. tô na área, sim. Eu trabalho em distribuição de documentários em uma empresa e em outra eu trabalho com planilhas relacionadas à novela, com levantamentos de dados sobre novela. É um grupo que é mais ou menos da USP, é um grupo meio que terceirizado ali da USP, que faz levantamentos e pesquisas acadêmicas sobre novela e depois envia esses levantamentos para o Cantar Ibope. Então, para eles terem esses dados, para depois desenvolver a questão das audiências, né, os Uhum. pontos de audiência e tudo mais. Uhum. Então, eu estou em duas áreas completamente distintas do audiovisual e, no fim das contas, eu quero ir para uma terceira. Mas é o que eu falei, o mercado é muito grande. Muito grande, né? Dentro Sim. do Brasil, né? A gente não para pra pensar nisso, mas é verdade. E Ana, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão te assistindo e que têm um sonho também, né? Porque é legal quando a gente recebe aqui pessoas que estão em áreas que não são muito comuns ali, né? Que nem a gente recebeu aqui um convidado, o Vitor, que ele é bailarino, né? Que foi o nosso aluno. E você Legal. também trabalha ali com a questão do cinema. Que mensagem você deixaria para essa criança, né? Do mesmo jeito que você estava lá num dia, lá no 6º ano do saber, para essa criança que sonha com essa área, cinema, com o próprio, com a arte, de modo geral, qual mensagem você deixaria? Olha, eu estou tentando pensar em como deixar essa mensagem menos clichê, sendo uma mensagem prática. Estudem muito, muito e baseiem o seu sonho em realidade. Então, eu sempre quis cinema.
Mas para eu chegar no cinema, para eu chegar a trabalhar com o que eu quero, eu tenho que construir isso com muita realidade. Eu tenho que entrar nas melhores escolas, eu tenho que fazer a melhor faculdade, eu tenho que me especializar, eu tenho que batalhar muito. Então, baseiem os seus sonhos em realidade. Construam o seu sonho pouco a pouco com o que a realidade te fornece. Nossa, muito bonito. E força de vontade eu sei que não falta para você, né, minha querida? Ana, gostaria de agradecer por você aparecer aqui. Para a gente é uma honra. Saiba assim que quando aparecer um projeto novo, você está super convidado a aparecer aqui novamente, contar suas histórias, experiências, porque isso é uma inspiração não somente para o colégio, mas para as pessoas que estão em busca disso, tá Muito bom? obrigada. Eu queria deixar uma mensagem para você, Pode deixar. especificamente. Você mudou muito a minha vida, Silas. Muito, muito, muito. Então eu agradeço muito por isso. Ah, querido, você vai fazer eu chorar aqui no programa. Aqui, pô. Bom, obrigado, viu, Ana? Bom, mas antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, né? O primeiro dele é o Sistema SAS e o segundo é o International School. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Te espero no próximo episódio. Curta, compartilha para que mais pessoas conheçam o Pode Saber. Até mais. Tchau, tchau.